Então, dando continuidade aqui, a Jaque, para fechar, né, esse eixo de questões familiares, nós vamos ter a presença da Denise Lettieri com a palestra sobre efeitos do isolamento nas relações afetivas, como intervir e ajudar na construção de vínculos de qualidade. A Denise é graduada em Psicologia pelo Centro Universitário de Brasília, graduada também em Administração de Empresas pelo Centro Universitário UDF, mestre em Psicologia pelo Centro Universitário de Brasília, possui especialização em Análise do Comportamento Clínica pelo IBAC, formação em Terapias Comportamentais Contextuais e formação também em Terapia Comportamental Dialética pelo Behavioral Tech, diretora e responsável técnica da Atitude Clínica Psicológica, é diretora e gestora da Atitude Cursos, é docente do Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento e professora convidada de outros institutos de pós-graduação, é também vice-presidente da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental e é membro da Associação de Ciências Comportamentais Contextuais. Que currículo, Denise! Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui e passo a palavra a você e para você brilhar. Oh, querida, obrigada. Agradeço aí o convite de vocês, de todos os organizadores aí da Jaque Online. Eu acho que é um evento que já vem acontecendo há alguns finais de semana, se não me engano esse é o segundo ou já o terceiro. Até me corrija aí, porque eu estou curiosa para saber em que momento, mas acho que é o terceiro sábado. É o segundo, esse é o segundo. É o segundo. Ainda vamos ter mais Teremos dois. mais um. Mais dois, excelente, isso. né? Acho que vocês tiveram um cuidado muito grande com o eixo temático, acho que construiu um evento de qualidade e acho que um evento que vai ser útil também, né? Vai ajudar um monte de gente aí a receber, aprender umas tecnologias que vão auxiliar, né? No momento em que a gente vive, já que a temática aí da Jaque é voltada para esse contexto de pandemia atual, né? Eu já consigo compartilhar meus slides? Sim, pode compartilhar no share screen. Ok. Então, vamos lá. Todo mundo enxerga os slides? Sim, já estou vendo. Certinho? Então, tá. Eu fui convidada para falar desse eixo temático, né? Os efeitos do isolamento nas relações afetivas. E eu acho que o foco aqui da minha fala vai ser nas intervenções que podem beneficiar, que podem favorecer na construção aí de vínculos de qualidade. Foi um tema que eu fiquei pensando, né, como propor, quando eu entendi que era voltado, como eu falei, para essa experiência atual. É difícil a gente ainda ter uma medida desses efeitos do isolamento, né? Eu acho que a longo prazo a gente vai ter uma dimensão maior de tudo isso, né? Mas acho que a gente ainda está experimentando efeitos disso, então é difícil ter uma medida precisa. Vou trazer algumas coisas que eu já noto em consultório de uma forma muito breve, mas vou focar realmente nas intervenções. Como vocês viram, eu tenho uma formação muito voltada para terapia comportamentais contextuais, então o meu manejo clínico em consultório é apoiado nessas abordagens, né? Então vou falar um pouquinho, de uma forma breve, vou tentar trazer algumas ideias de intervenção, me concentrando mais na terapia comportamental integrativa, né, que é o modelo teórico que eu estudo para atender casais, mas vou tentar falar um pouquinho na perspectiva da ACT, da DBT, até porque tem uma transição aí muito benéfica entre esses modelos e tem uma intersecção entre eles, que eu acho que fazendo um bom uso, a gente tem uma ferramenta de grande alcance, né? Acho que o alcance clínico, ele fica maior, ele é beneficiado se a gente se instrumentaliza entendendo um pouquinho do que cada uma dessas abordagens propõe como intervenção. Então, vamos seguir. Acho que falar hoje de qualidade de vínculo, né, é ainda mais imprescindível. Toda vez que eu vou falar de terapia de casal, vou dar aula sobre isso, eu faço um destaque da importância que é atrelada, né, a qualidade de vínculo à saúde mental.
é muito curioso se a gente for pegar, por exemplo, quem trabalha com prática baseada em evidências e você for na divisão 12 da APA, né, da Associação Americana de Psicologia, você vai ver lá como um dos tratamentos para depressão, por exemplo, terapia de casal. E acho que tem uma correlação aí interessante, né, um exercício aí clínico de extrapolação da gente tentar entender por quê, né, para um tratamento de depressão, tem lá como indicativo, né, para um tratamento com evidências aí, né, de eficácia, uma terapia de casal. Então, dá para a gente já entender que vínculo está impactando aí em bem-estar. Né? A gente dimensiona no contexto atual, hoje, e aí eu dou um destaque, é imprescindível mesmo, porque eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas que a gente tem lido desde notícias, né, que chegam através de modelos aí midiáticos, principalmente através da internet, telejornais, do que as pessoas comunicam, né, sobre casal. Acho que a primeira notícia que assustou muito quando chegou aqui no Brasil foi o número recorde de divórcios na China, né? A gente não sabia se isso era uma lenda urbana, isso foi lá por meados de março, a data dessa reportagem 24/3, e aí como a gente estava duas semanas, né, à frente do que estava acontecendo em outros países, a gente começou a se atentar para isso, né? E isso foi sendo seguido de vários outros países, outras matérias, eu vou apontar outras aqui. Nessa mesma matéria, já citavam ali no New York Post, também o mesmo aumento, né, no caso aí de 50% de aumento de buscas por advogados, né, nos Estados Unidos. Nessa matéria eu achei interessante, a psicóloga que comentava, ela colocou fez um adendo, né, tentando analisar efeitos disso, causa, ela coloca, não há distração, não tem trabalho, não tem a saidinha, não tem o vou buscar um cigarro lá fora e já volto, não tem o happy hour de quarta, não tem o futebol de quinta, não tem as viagens para distrair, não tem a vida social ativa. Então, olha a quantidade de reforçadores, né, que a gente perde num contexto de isolamento. E qual que é o impacto? Né? A gente tem já pesquisas em análise do comportamento que mostra sobre supressão de reforço e o efeito disso no comportamento do sujeito ali, né, não humano. Uma outra matéria que eu vou trazer, só a título de curiosidade, vou compartilhar algumas com vocês, é essa dessa revista Pais e Filhos. Estava olhando essa revista online, tentando achar mais material, informação, me deparei também com essa matéria, né, falando do aumento também do número de advogados do escritório brasileiro, mas é um fenômeno aí em vários países, ó, Brasil, China, Itália, Portugal, então também o mesmo efeito aí, né, do isolamento, já que a gente está tentando entender um pouco o efeito do isolamento. Também teve muitos destaques na mídia para o aumento de brigas entre casais, né, no isolamento. Várias matérias que davam destaque para isso, né? Esse teste de fogo, né? Casais que tinham, né, condições críticas de convivência e que isso aflorou, né? Que a questão, o contexto do isolamento trouxe mais contexto para o que já era problema. Essa história da lente de aumento, né? Essa matéria falava sobre isso. Os problemas ganharam mais destaque, né? E o pior é o que a gente começou a acessar, e aí a gente também viu uma série de campanhas que foram sendo feitas, porque a gente percebeu como era contraproducente, né? Foi percebendo a condição de isolamento e o quanto que isso colocava em riscos mulheres que já sofriam algum tipo de violência. Né, muitas notícias começaram a aparecer sobre isso, o número de denúncias de violência doméstica cresceu durante a pandemia. A gente tem dados, olha só, subiu 40%, né, de denúncia aí aos 180. Então, só para a gente já perceber, sim, que o isolamento, né, ele foi altamente deletério aí para quando a gente pensa em qualidade de vínculo.
acho bacana, quando eu coloquei, quando eu fui convidada e pensei nesse título, eu até pensei, tá, mas o que seria, primeiro, qualidade de vínculo, né? Eu acho que qualidade de vínculo eu vou ter como métrica, como perspectiva, duas pessoas que escolhem, né, que estão numa relação e caminham aí em direção ao mesmo propósito, e então que as coisas, a relação vai ser mediada por meio de repertórios e comportamentos que vão ser funcionais para os dois, né, que vão ser efetivos para a vida que esse casal quer viver, né, para a pessoa, o contexto que eu quero construir para a pessoa que me torna essa relação. Então, vou pensar em qualidade de vida e qualidade de vínculo num contexto bem macro. Fazendo outras extrapolações, eu fiquei pensando, né? A gente, em pesquisas experimentais, né, em análise do comportamento, a gente sabe que a gente manipula uma série de variáveis para verificar o efeito disso no comportamento do rato, né? Então, a gente faz isso usando, por exemplo, caixa de Skinner. Essa é uma das possibilidades, tem várias outras. E aí a gente usa luz forte ou intermitente, a gente aplica choque, né, no rato, som alto também é um outro estímulo aversivo que costuma ser usado em pesquisa, privação de água, então, lembrando, né, do efeito de privação hoje que a gente vive. E aí eu fiquei pensando, gente, é assim, né, a gente está todo mundo preso numa caixinha de Skinner, se a gente for olhar, né? Dentro dessa caixinha tem os ratinhos ali também, né? E às vezes tem os filhotinhos dos ratinhos ali, tudo convivendo dentro desse contexto, e aí tem os choques, né? Em relação ao que vivemos hoje, a gente pode dizer que a gente tem o medo da contaminação ainda presente, medo de morrer, né? No início, então, isso estava muito dominante, o impacto financeiro que viria, né? Em função do medo disso, a perda de reforçadores, como aquela psicóloga naquele artigo, naquele texto cita, né, o que se perdeu aí. Então, a gente fala em privação de água, quais são as nossas privações, né, num contexto de isolamento? Esse contexto total de imprevisibilidade, de incertezas. Então, imagina a quantidade de variáveis aí, a gente aí dentro desse contexto, que efeito tem no rato, muitas vezes, de irritabilidade, né, a gente vê o ratinho lá, às vezes, né, quando você coloca com consciência de extinção, o rato fica estressado, se costa. Então, qual é o efeito, né, também dessas variáveis? A gente está dentro de caixinhas de Skinner, estamos, né, ainda bastante isolados, outros nem tanto, mas a grande maioria, acredito que ainda esteja vivendo o contexto de muita privação. Então, a gente entende que o isolamento, ele vai impactar diretamente a qualidade aí dessas relações. É interessante pensar que também temos o oposto, né? A gente tem casais que ganharam muito com o isolamento, que é a questão da cooperação, repertórios de cooperação que já existiam, eles ampliaram e isso fez com que essa família convivesse dentro de uma outra arquitetura, né? Conjugal, uma outra dinâmica de família. O isolamento trouxe a necessidade de um ajustamento muito grande, mas que algumas famílias se beneficiaram com isso. Eu tive a oportunidade de atender casais onde o isolamento não foi queixa, pelo contrário, o isolamento foi ocasião para que vários outros repertórios fossem evocados aí nessa intimidade. Então, a gente também tem essa outra perspectiva. Mas tem a perspectiva, né, como eu citei, tentei usar aí os artigos, as notícias da mídia para mostrar que o isolamento foi contraproducente, e algumas questões que já eram bem deterioradas, elas ficaram ainda mais caóticas e aumentou a condição de vulnerabilidade aí desses casais, né? E aí o que acontece quando somos expostos a condições que nos fazem vulnerável? Quanto que isso desorganiza o operante, né, gente? A ideia é assim, quanto que esse iniciando respondentes por tudo aquilo que foi colocado, quanto que isso impacta também, né, nos comportamentos operantes aí. Então, acho que quando a gente fala das propostas, como ajudar, então, esses casais a desenvolverem repertórios que podem ser contra-controle de tudo isso, né? Repertórios que podem tornar esse casal mais efetivo aí um para o outro e para essa dinâmica de família, né? Para a gente ter um impacto, então, nessa qualidade da relação. Alguns relatos de consultórios, eles mostraram que
muita decepção, muito comum, e aí vamos pensar até em papéis, né, de gênero, numa cultura como a nossa, ainda onde estruturalmente o machismo vigora, a mulher ela assume muitos papéis de cuidado com a casa. E eu atendi, por exemplo, mulheres onde o medo de contaminar filho, mãe que morava em casa cresceu. Então, o nível de cuidado também. E essa vulnerabilidade, né, esse medo todo, fez, às vezes, parceria pouco empatizar. Então, uma decepção muito grande com parceiros que entravam em julgamento, né, com críticas em relação a esse comportamento excessivo, frases como você está neurótica, você está doente, você precisa se tratar, foi muito dita, né, alguns casais desregularam muito nessas condições, porque a perspectiva de um era muito diferente da do outro. E aí vinha relato de insatisfação, de desesperança muito grande, de achar que se já estava ruim, que esse isolamento ia culminar numa ruptura desse casamento, raiva de parceria, tristeza, solidão, e é curioso isso, uma solidão a dois, né? No mesmo lugar, isolados, ainda se sentindo só. E aí vem o que eu coloquei, já fiz destaque em outros slides, dessas perdas de reforçadores sociais, que muitas vezes são super funcionais para a manutenção de relação. Tem casamento que é muito nutrido por festas de finais de semana, por convívios com amigos. Isso diminui muito a quantidade de horas que esse casal precisa de interagir. Então, o contraste daquilo que está em dissonância não fica tão presente. Diferente de um casal que perde e começa a se conectar, né? E você não tem uma condição ali de interação, repertórios que vão estar alinhados e isso fica muito latente, né? O que era problema. Então, o custo de resposta para produzir reforçadores também nesse contexto de isolamento, né? Com filho, em homeschool, os dois em home office, tendo que assumir o trabalho de casa, já que você tem que dispensar, né, no primeiro momento, acho que as coisas começam a tomar, acho que o cansaço, essa fadiga do isolamento já começa a produzir outros efeitos hoje na família, né, em termos aí, como eu falei, de arquitetura, como eles estão se organizando agora, mas naquele primeiro momento uma adaptação dessa nova rotina, inclusive a que diz respeito aos filhos, né. E aí, o nosso desafio, e eu acho que o que a gente precisou de mirar muito para quem atende casal, é essa construção de repertórios que envolviam autocuidado, porque a gente precisa de trabalhar com uma perspectiva que às vezes a gente não vai ter a colaboração do outro, né? E aí eu preciso de tentar cuidar disso, até para me organizar nesse ambiente, ensinar para essas parcerias repertório de validação, fazer eles entenderem esse conceito de aceitação, eu vou falar mais sobre isso, eu acho que isso é bem importante, e desenvolver autonomia, né, para lidar com todas essas intercorrências aí. Então, eu vou, como eu falei, me apropriar primeiramente da IBCT, que é a Terapia Comportamental Integrativa de Casais, né, que é a vertente aí da terapia de casais que integra o movimento das terapias de terceira geração. Então, vou começar com ela. Eu acho que esse é um modelo teórico que ajuda bastante em intervenções com esse objetivo, né, de criar empatia, que o contexto da aceitação para o que se vive hoje, já que eu coloquei uma situação de incontrolabilidade, né, e incerteza, a gente não tem muito o que fazer em relação ao que se adaptar se torna algo imprescindível, né? Então, vamos pensar aí que a gente vai estar usando esse modelo e outros nessa tentativa de construir caminhos. Primeira coisa, eu vou explicar um pouquinho, já que então vou apresentar o modelo das contextuais, o que são essas terapias. Elas vão enfatizar a importância do contexto e as relações funcionais dos eventos psicológicos. São modelos que consideram a flexibilidade psicológica como critério de saúde mental. Então, vamos trazer para o contexto aqui agora e entender o quanto que ser flexível num momento como esse é fundamental para a gente se manter emocionalmente organizado, né? Então, eu acho que um modelo teórico, né, em terapias que entendem esse conceito de saúde atrelado à flexibilidade e o oposto,
né, modelo de psicopatologia atrelada à rigidez, a rigidez hoje num contexto como esse pode levar casais a sofrimentos, né, intensos. Então, também são modelos que vão utilizar essa relação terapêutica como ferramenta aí de mudança. Algumas características, de forma bem breve mesmo, desses modelos. Eles entendem que o sofrimento faz parte da vida, né? A vida é isso, né? A gente vai estar vivendo coisas que a gente não tem como evitar, algumas vão levar a um desconforto muito grande, e então tem uma frase que eu gosto, que a autora coloca aqui, o desconforto é o preço que a gente vai se pagar por uma vida bem vivida. A arte, ela coloca muita gente nesse entendimento, né? Você quer viver uma vida sem sentido, mas também sem muitos percalços, uma vida com sentido, né, e com desconforto. Que caminho que você assume seguir, né? Que tipo de vida você quer viver? Então, esse entendimento que o sofrimento ele é inerente aí, né, a viver essa interação. Saúde também, como variabilidade comportamental, que se aproxima muito desse conceito de flexibilidade, né? Quanto mais variabilidade comportamental, mais chance, né, de se adaptar, de ser flexível. Então, essa ideia de saúde enquanto repertórios que a gente alcança. Se olhar para o contexto, que ensina a gente a investigar as variáveis que vão interferir na forma da gente estar no mundo, né? Se a gente pensar na tríplice contingência, né, contingência de 3 termos, o que tem antes e o que acontece depois quando a gente se comporta? Quais são essas variáveis que interferem naquilo que eu faço? Né? Esse é um autoconhecimento para a gente. Os objetivos desse modelo, então, é aumentar a sensibilidade para o contexto. Então, é a capacidade de ler, ampliar aquilo que eu vejo, né, daquilo que eu consigo entender, do que eu vivo. Eu gosto muito desse entendimento. A minha pesquisa de mestrado foi uma pesquisa que foi muito bacana, eu fiquei muito feliz de poder aplicar o meu método, de caminhar na direção, porque teve uma aplicabilidade clínica. Eu fiz com Carlos Augusto de Medeiros e a gente usou o questionamento reflexivo num jogo de cartas que eu fiz no computador, onde o participante jogava com o computador. Então, o relato da carta do computador aparecia na tela, o participante relatava clicando no painel de relato. Então, as cartas eram de 1 a 10 e ganhava o jogo, a instrução era simples, quem fizesse o maior número de pontos, então ia se somando rodada a rodada. Resumidamente, o que acontecia é que entre as rodadas tinha um dado para checagem. Se o dado caísse no número 1 ou 6, tinha que se mostrar as cartas. E eu controlei todo o meu experimento e eu fiz de forma proposital em que algumas rodadas houvesse distorção de relato, né? Era uma pesquisa de correspondência verbal. E aí o participante conseguia ver que a carta que o computador tirou era menor. E eu queria avaliar se o meu participante mudaria a partir do momento, né, por estar exposto a essa contingência do jogo, se isso impactaria a forma dele jogar. E também em algum momento, eu fiz linha de base múltiplas, eu apliquei o questionamento reflexivo. Então, eu fiz perguntas para que ele ficasse sensível à contingência do jogo e também para ter essa medida, se ele mudaria só a partir das perguntas que eu fiz, a forma de jogar, ou se ele seguiria. E o que o meu experimento mostrou é que com a aplicação do questionamento reflexivo, né, eu fazendo então perguntas para o meu participante, isso impactou. Ele formulou uma outra auto-regra, ao final, minha última pergunta era essa, né? E ele passou a jogar de uma forma diferente. Então, olha como é que, se a gente for transpor isso para a clínica, o quanto que o que a gente pergunta para os nossos pacientes tem um efeito, né, semelhante, que é isso, deixa eu notar o que eu não estou notando, deixa eu olhar, né, para aquilo que eu não estou conseguindo enxergar. Então, a gente faz uma pergunta para o nosso paciente, pede para descrever um ambiente, vamos imaginar que o ambiente seja a mesa que vocês estão, ou o local que vocês estão assistindo essas palestras, essa aula, e aí vocês vão falar só da almofada, ou vão falar do fone, ou vão falar, mas aí olha quantas outras coisas talvez você não esteja sensível. Então, eu acho bacana que as terapias contextuais, elas têm esse objetivo, né, de ampliar esse olhar para o contexto. Um outro objetivo é aumentar o repertório de autoconhecimento, que é o ler funcionalmente essas contingências, que função tem o meu fazer. Quando eu grito, quando eu bato na porta,
quando eu cumprimento, né? Ou quando eu, enfim, que função tem aquilo que eu faço? Quando eu me levanto, quando eu sento para assistir essa aula, né? Qual é a leitura funcional que eu faço, né? Dos meus comportamentos, né? Que estão ali vigorando na contingência. Aprende a treinar novos repertórios, né? Essa ideia de que o Skinner fala sobre isso, a gente se coloca numa posição privilegiada em relação ao mundo e ao outro quando a gente faz, né? A gente consegue ampliar repertório de autoconhecimento, é uma posição privilegiada quando a gente experimenta contextos, contingências que ajudam a gente a fazer essa leitura funcional. Eu tive a oportunidade de, há 2 anos atrás, participar de um workshop com a Mavis e com o Bob Kohlenberg, num congresso fora da CBS, e eu nunca me esqueci de uma frase. A Mavis, ela, em determinado momento do curso, era um curso de 2 dias, ela parou e falou assim: gente, sabe o que eu acho lindo nas terapias contextuais? E essa foi a frase da Mavis. Ela falou: faz justiça às complexidades dos seres humanos. E eu coaduno muito com essa ideia, né? Eu também acho que os modelos contextuais, eles têm um alcance, né, para essa complexidade aí da nossa humanidade. Então, voltando para a IBCT, né, o modelo que eu vou me apropriar, eu vou deixar uma referência. Agora, acabou de ser lançado, já está à venda, inclusive, pela Amazon, uma edição revisada desse livro, tá? Então, para quem quiser se aprofundar, a gente tem nesse livro com os fundamentos teóricos e empíricos da IBCT. Por que ela é integrativa? Esse modelo é integrativo em 2 sentidos. Primeiro, integra os objetivos de aceitação e mudança como resultados positivos para casais em terapia. Então, o modelo tradicional de terapia de casal comportamental trabalhava muito com intervenções para promover mudança, e aí era aumentar a frequência de interações de reforçamento positivo. Essa promoção de mudança, ela é mantida na IBCT com o advento da aceitação. Os autores colocam que esse era um elo perdido aí nesse modelo. Tem várias pesquisas, né? Os criadores desse modelo são Christian Jacobson. Tem pesquisas do Jacobson onde ele tenta entender o que falta. Ele faz críticas a esse modelo e ele estava ali criticando que esse modelo por si só ele não atingia os objetivos esperados. Os casais, eles acabavam retornando aí a uma linha de base, né, inicial de terapia, ou seja, aquilo que eles mudavam, as modificações, eles não duravam. Ela começou a fazer pesquisa, tem vários ensaios clínicos que mostram isso, e só então aplicar práticas, né, de promoção de mudança, intervenções que visavam isso, fazer essa terapia ficar perdida. Tem um texto que ele até questiona se o primeiro questionamento é: será que esses casais que vêm com muita complexidade, são muito complicados, são casais de muito difícil manejo? E o que foi visto, não, era o modelo realmente que faltava um braço aí para ter mais alcance em termos de intervenção. E o segundo motivo é que integra uma variedade de estratégias de tratamento sobre uma estrutura teórico-comportamental consistente. A IBCT, o foco é no receptor. O modelo tradicional era em quem fazia, era no agente. E aí é interessante porque essa perspectiva muda e o olhar é o efeito que o comportamento tem em parceria. Desenvolver empatia, Tem uma estratégia que a gente vai ver que inclusive é foco nisso, é a união empática, Eu entender aquele contexto e talvez naquela circunstância e com aquela história de vida tenha muita probabilidade de eu fazer da mesma forma, sentir da mesma maneira. Então, a IBCT ela tem o foco em quem recebe, A gente também trabalha com análise funcional. No modelo da IBCT, a gente foca no que acontece, Quais são os antecedentes a esse comportamento. Então, a gente tem a fase de formulação. Essa fase de formulação, de acordo com o protocolo, são 4 sessões. Primeira com o casal, depois vem 2 sessões individuais, se for com parceiros, depois com outro membro dessa DIAD, e a 4ª sessão novamente com esse casal para fazer a formulação de casos. Na primeira sessão a gente dá questionários, tem uma série de questionários, todos hoje já traduzidos, tem um monte eu traduzi, outros colegas traduziram.
Então, a gente encontra, quem quiser, no final tem meu e-mail, eu posso passar isso para vocês. Então, tem os questionários, né, que vão aí ajudar na fase de formulação, mas são questionários que a gente usa durante todo o processo. A gente pode usar, por exemplo, o questionário de satisfação conjugal no primeiro momento, no meio do processo e ao final, e isso pode ser dado, por exemplo, para alta, né, para alcance de objetivo. Tá? Depois a gente tem a fase ativa, que são a fase das intervenções. E aí na fase ativa a gente tem as estratégias de mudança, que são as mesmas adotadas do modelo tradicional, as estratégias de aceitação, as estratégias de tolerância, e aí a diferença entre a aceitação focada na intimidade e a de tolerância é que a primeira contribui para o crescimento e desenvolvimento do relacionamento. Quanto a segunda, os conflitos ainda são indesejáveis, mas são mais aceitáveis. De um modo geral, o que eu noto, gente, é que em termos das terapias contextuais, em termos de perspectiva, conflito, e diferente dos outros modelos, os conflitos são bem-vindos, porque conflito ele é caminho, ele é canal para fomentar a intimidade. Se você maneja conflito, ele vai criar para esse casal, né, um contexto de mais intimidade. Então, vamos entender melhor o que é então a aceitação nesse modelo. Então, a disposição para observar e experimentar tudo o que sente. Estar presente na experiência quando o parceiro sente o que sente. E eu acho que esses dois pontos, né, observar e experimentar tudo o que sente e estar presente na experiência quando o parceiro sente o que sente, mesmo quando eu não gosto do que eu vou ouvir, mesmo que eu não gosto do que vai acontecer, ainda assim estar presente, né, estar em contato. Aceitar essas vulnerabilidades que são normais em todos, são naturais e que vão surgir como fruto aí de interação. A intimidade, ela vai gerar conflito, né? Imagina duas histórias de vidas, duas pessoas com histórias de vidas completamente diferentes escolhem dividir uma vida, né? Na verdade, a pergunta é como isso funciona, né? Acho que essa, mas funciona, né? E se com o manejo, então, tem muitas chances dos casais aprenderem a lidar com isso que é incompatível, às vezes, e que a gente precisa de um caminho do meio aí para eles trilharem. Sair do mais e ir para o E. Então, eu apoiaria essas condicionantes, né, em termos de repertório verbal, ruído de comunicação. Né? Então, por exemplo, ele é um ótimo pai, ele é cuidadoso, mas pronto, você já tirou, né, qualidade de tudo que você falou antes. Então, fazendo destaque para isso. Primeira estratégia de aceitação, vou passar por algumas. Primeira é a união empática. Né? Consiste os parceiros a aprender a expressar seu desconforto, angústia, de uma forma que não inclua acusação. Então, eu acho essa figurinha, eu acho que ela traduz muito essa estratégia. Você não presta atenção em mim, Adamastor. Se eu colocasse uma estátua no meu lugar, você nem perceberia. E blá, 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 e o Adamastor é a estátua e ela nem notou, né? Então, é expressar aquilo que é desconfortável sem acusar. Então, colocar aí o comportamento de cada membro em contato com a história de vida de cada um. Esse é um caminho para a união empática. Quantas vezes já atendi casais que, ao relatar episódio da vida, às vezes vem o entendimento de que aquele casal, aquela pessoa realmente não tinha como fazer diferente, porque simplesmente não aprendeu nesse contexto, nesse ambiente a fazer. Então, os membros do casal param de culpar o outro do seu mal-estar e começam a se colocar no lugar. Então, muitas vezes, quando a gente aplica essa estratégia, eles vão relatar coisas, assim, eu já ouvi, eu não sabia, a primeira vez, eu não sabia que você tinha vivido isso, né? Às vezes, casais casados há 30 anos. Né? Tem uma equação, né, relacionada a essa estratégia, que é um mantra da IBCT. Então, eles colocam que dor mais a acusação, quando você acusa, você vai ter conflito. O contrário, se você tem dor, desconforto, mas você não acusa, fala sobre isso sem acusar, você vai ter aceitação. E aí, aceitação mediante o conflito, a gente vai ter intimidade. Tá? Essa é uma característica terapêutica da aceitação. Uma outra estratégia de aceitação, os autores chamam de desapego unificado. Então, é orientado para ajudar os dois parceiros a se distanciarem de seus conflitos, promovendo uma discussão da experiência de maneira descritiva. É unificado porque os dois vão se unir para enfrentar o problema. Então, por exemplo, nós temos um problema com o local onde a sua mãe vai morar. Nós, né? Não o problema é seu, a mãe é sua.
A gente tenta, quando a gente vai trabalhar com essa estratégia, engajar o casal aí numa discussão onde eles identifiquem gatilhos. Então, o que é aquilo? Qual que é a ocasião? E aí eu gosto muito de trabalhar esse modelo ABC, né? O que aconteceu antes e depois, né? Quando você gritou, o que tinha? O que foi dito? Né? Para eles ganharem sensibilidades, para notar esse efeito aí no comportamento. Utiliza-se metáforas também, imagens, né, para a gente trabalhar, e práticas de atenção plena, né? Então, quanto que práticas de mindfulness entram nesses modelos de terceira geração, você vê que até na IBCT a gente tem, para ampliar a sensibilidade para o contexto, né? Para eu estar presente, para eu notar a experiência enquanto ela acontece, né? Enquanto eu estou presente nela. Essas estratégias, elas trabalham, tem o que a gente chama de distanciamento compreensivo, né? A gente faz uma tomada de perspectiva onde eu enxergo a minha versão, mas consigo enxergar a perspectiva do outro, e eu costumo até falar, se estivesse passando alguém ouvindo vocês falarem sobre isso naquela hora, desse jeito, como essa pessoa olharia, o que ela pensaria? Essa é uma tomada de perspectiva que às vezes ajuda o casal a ter esse distanciamento para compreender. As estratégias de tolerância, elas estão num nível diferente da aceitação, são colocadas em práticas quando as estratégias de aceitação não vão funcionar. A ideia de estratégia de tolerância é que se a aceitação não puder ser alcançada, que a gente pelo menos tolere ao máximo. As técnicas de tolerância podem facilitar o caminho para a aceitação e é uma forma de bloquear esquivas experienciais, né? A primeira delas é o que eles chamam de reênfase positiva, que é aumentar a tolerância à resposta aversiva do parceiro. Então, basicamente, é uma técnica que você ajuda a transformar o problema em algo atrativo, ou seja, o terapeuta ele conduz intervenções para um treino onde eu possa enxergar o que tem de bom naquilo que só pareça ruim. Poderia também aqui pensar em alguns exemplos, gente, mas a gente tem uma restrição de tempo, mas eu vou tentar usar um bem rapidinho. Eu lembro de um casal que eu atendi essa semana, e eles são espíritas e fazem o que eles chamam de culto no lar, e numa leitura ela estava me colocando que ela se aborrece porque na reflexão da leitura ele sempre leva para outros casais, e ela falou assim, mas ele nem nessa hora, Denise, ele pensa na gente. Eu falei, o que tem de bom nisso? Aí ela parou, falou assim, nossa, ele me fez notar algo. Era uma coisa que eu admirava nele, o quanto que ele é cuidadoso com as pessoas que ele ama, o quanto que ele tem, ou seja, é um formato de eu tentar ver o que tem de bom naquilo que no primeiro momento me desagrada. Praticar comportamentos que envolvem dramatizações, ensaios comportamentais. Então, uma briga que aconteceu em casa, eu peço para esse casal reproduzir na sessão. Às vezes eu troco papéis, para que possa a gente ter um ampliar e observação mútua sobre o repertório, sobre o fazer do outro. Às vezes eu crio um novo roteiro, às vezes eu falo, vamos parar nesse momento, e aí, ao invés de falar isso, o que você poderia ter falado? Então, é uma forma também de trabalhar a tolerância. Tem uma estratégia da DBT que eu gosto muito, que é os prós e contras, né? O modelo da DBT para casal até fala disso, que é qual é a vantagem de você continuar pensando o que você pensa. Se você seguir falando exatamente o que você falou nesse momento, quais são os prós e os contras? O que vocês ganham e o que vocês perdem? Também é uma boa tomada de perspectiva. Simular problemas em casa, e aqui parece estranho, né? Porque, poxa, o casal já está em crise, mas é simular com intenção, no sentido de, ela sempre reclama quando eu falo tal coisa, mas agora eu vou falar e eu quero observar, para ver o quão ruim é. Eu vou me observar falando, eu vou observar o efeito que tem quando eu falo. E, obviamente, quando a gente combina essa estratégia, precisa ser dito para a parceria que houve ali uma tentativa de colocar para que pudesse ser notado. E aí, ter relatos, né, de empatia, que foi útil, que realmente conseguiu se observar o quão desconfortável, o quão inadequado talvez era fazer aquilo naquela hora, naquele contexto. Planejar recaídas, não é? Essa é uma das distorções, às vezes, de casais que vêm para terapia, de achar que você vai vir, você não vai ter mais problema. Então, é uma forma. As estratégias de tolerância, gente, elas estão dentro da aceitação, tá? A gente tem 2 eixos de intervenções na IBCT. São as estratégias de aceitação e de mudança, promoção de mudança. Então, a gente vai planejar e a gente vai olhar quais são os instrumentos, o que a gente aprendeu até agora com a terapia,
quais são as ferramentas que vocês têm já para conseguir, e é muito comum, à medida que você vai modelando o repertório de casal, que eles conseguem ir ali ampliando o repertório, né, de manejo entre eles, aqueles problemas ali, eles já conseguem, e isso é ideal. Terapia de sucesso é quando o terapeuta já pode sair de cena, né, e saindo aos poucos para que o casal possa atuar. Prática de autocuidado. Então, é promover a tolerância através do autocuidado. Se o outro não puder fazer, faça você mesmo, né? Crie contextos onde você experimente aí bem-estar. As de mudança, vou passar rápido por elas, envolve a habilidade de comunicação, que é melhorar a comunicação, e a de resolução de problemas, que é melhorar a comunicação através do treino de habilidade de resolução de problemas, tá? Então, a gente faz o uso dessas intervenções para ensinar a parte da cuidar da relação. Então, aí a gente pensa em ampliar repertório para promoção de qualidade de vínculo. E então, a gente pode também pensar que aqui a gente está criando contexto para sensibilizar esses pais para guiar a vida a dois, né, desse casal em direção aos seus valores. E aí a gente começa a pensar no modelo da ACT. Primeiro vamos entender, então, o que são os valores nesse modelo. O valor é uma direção, uma qualidade da ação. Os valores não podem ser alcançados e mantidos em estados estáticos, eles vão ser vividos, experimentados por esse casal. Eu coloco, quando a gente vai trabalhar clarificação de valores com casais, identificação de valores para essa relação, que o casal entenda que o valor é como um norte, é uma orientação, não é objetivo. Né? Não pode confundir. É como a gente quer ir, né? Então, como é o ponto de partida para a construção da direção aí de vida desse casal. Eu gosto desse texto do Diego Zílio, que ele faz algumas considerações sobre terapia de aceitação e compromisso e valores, e ele traz essa definição, que valores são construtos verbais criados pelo sujeito para estabelecer o ponto a partir do qual autorregras são criadas. Então, é mais como esse casal quer caminhar do que onde eles querem chegar. Então, é a pessoa que eu quero ser e a vida que eles querem viver. Então, no processo de casal, quando a gente faz essa identificação de valores, a gente consegue ampliar a variabilidade comportamental desse casal, né? Porque um valor pode ser alcançado de várias formas. Se eu não consigo dessa maneira, que outras maneiras eu consigo, né, caminhar em direção a esse valor. Então, também amplia a apreciação de atividades cotidianas, porque você percebe, né, você consegue se identificar a conexão com o que você está fazendo e o propósito. Né? Isso aqui, gente, no início da pandemia foi uma imagem, não sei se vocês viram em redes sociais, que super circulou. Né? Então, quem eu quero ser durante a pandemia, né? Então, eu achei interessante porque é uma perspectiva de valor. Você pode escolher uma zona, você pode estar numa dessas, depender de como você vai caminhar, você vai acessar reforçadores diferentes, né? Então, que proveito, que pessoa você vai sair lá do outro lado, né? Que casal eu saio depois de tudo isso? Tenho perguntado isso muito para os casais. Tem alguns exercícios aí para clarificar valores, que são perguntas simples para evocar, né, para colocar o casal em contato. Então, o que é importante na sua vida? Você quer fazer isso para quê? O que você gosta ao fazer isso? Pensa numa pessoa da sua família, o que você admira nessa pessoa? Pensa em alguém que você conhece, por que você admira? Imagina que eu tenho uma varinha e que eu posso usar para tirar seu sofrimento por um dia. O que você faria que hoje você não consegue fazer? Então, a gente, nessa perspectiva de ensinar a parte da cuidar da relação para promover a qualidade de vínculo, eu também penso que a terapia comportamental dialética é um modelo que ajuda muito, principalmente naqueles treinos de habilidades, né? E alguns conceitos aí da Linehan. Pensar em termos de invalidação, né? Como o contexto de isolamento ela ampliou, né, essa condição de invalidar a dor do outro, invalidar o medo da contaminação do outro, invalidar a necessidade de... Enfim, você invalidou o que era ali desconforto, né, o que estava sendo vivido. E isso ampliou muito a vulnerabilidade emocional aí entre os casais e, como eu disse, impacta na qualidade de vínculo. A Linehan, ela usa o modelo biosocial, ela criou esse modelo teórico para explicar a desregulação emocional intensa. Então, o modelo biosocial fala que a desregulação se dá
pela transição entre variáveis ambientais, né? Vulnerabilidade emocional e ambiente invalidante. Vamos rapidamente entender o que é a vulnerabilidade emocional dentro do modelo biosocial. Refere-se a quanto cada um é vulnerável ao próprio processamento emocional. É uma característica geral de todas as pessoas e das funções que esse processamento emocional tem para nós e para os outros. E o que é outra variável? O que são os ambientes invalidantes? Um ambiente invalidante pode ser definido como aquele que sistematicamente negligencia respostas ou responde de forma inapropriada e errática à comunicação de comportamentos privados de uma criança ao longo do seu desenvolvimento. Quais são as consequências de ambientes invalidantes? Favorece o desenvolvimento de demonstrações emocionais extremas. Eu tive no início do isolamento, um casal que ela quebrou todos os portas-retratos deles, assim, de vidro, jogou, né? E era uma demonstração emocional intensa na tentativa dele entender o quanto que ela estava sofrendo com a distância da mãe, enfim. O ambiente invalidante ensina a invalidar ativamente as suas próprias experiências, então se tudo que eu sinto é errado, melhor não confiar em mim. Então eu não confio no que eu acredito, né? Eu faço leituras pouco acuradas de contingências, e aí o que a gente fala na DBT é de um ciclo vicioso. Tem um ciclo entre invalidação e vulnerabilidade. Então, quanto mais invalidado eu sou, mais vulnerável eu fico. Quanto mais vulnerável, mais invalidação. Eu me exponho, eu sofro, eu vivo, né? Eu fico nesse ciclo. Quanto mais invalidado, mais vulnerável. Quanto mais vulnerável, mais invalidação. Em termos de parceria, isso culmina em muita dor. A gente tem o efeito bola de neve, né? Que a gente fala na DBT, começa pequeno, vai ficando grande, grande, grande. São ciclos que crescem. Então, a invalidação, ela é um problema nas relações que estabelecemos, especialmente com casais. E a grande questão é que a gente não foi treinado para validar, a gente precisa de ajuda para aprender a fazer isso. A gente tem aí treino numa cultura que a gente tem que ser forte, tem que dar conta de tudo. Quantos pais extremamente afetivos, né, cuidam, validam, invalidando, né? Não, você vai dar conta, você consegue. Estou ali morrendo de medo, né? Querendo poder não dar conta, e o que eu escuto é, não, você vai conseguir. Eu duvido que alguém aqui assistindo essa palestra já não acolheu uma pessoa querida, um amigo, uma amiga, enfim, sofrendo e com frases do tipo, não, mas ele não fez por mal, né? Releva, tenta ficar, ele não fez assim, enfim, né? E aí você está invalidando e às vezes tirando o direito do outro sentir o que sente. Então, a emoção é uma coisa que a gente preserva, que a gente não invalida. Às vezes, ações, né, atreladas a essa emoção, é que a gente observa, né, e tenta modificar, mas é aquela emoção, a emoção que a gente tenta entender, né, e validar. É curioso de pensar, gente, que até um elogio pode fazer mal nessa perspectiva. Me assusto, né? Eu fico assustada quando eu vi esse artigo aqui, ó, é da Melissa e da Carol da Universidade de Colômbia. Elogiar de forma errada pode atrapalhar o bem-estar e a autoconfiança de uma criança. Foi um experimento com 64 crianças, mais ou menos de 5 anos de idade. Eles tinham que realizar uma tarefa onde elas sairiam bem-sucedidas, e aí foi dividido em 3 grupos. O grupo 1 é o que eles chamavam de elogios, a autora chamaram de elogios como pessoa. Você é muito bom nisso. Depois, o grupo 2 recebiam elogios de resultado. Você foi excelente. Depois, o do grupo 3, elogios de processo. Você se esforçou muito para acertar. Parabéns. E aí, o que foi percebido é que depois elas eram submetidas a uma experiência, a uma tarefa onde elas não conseguiriam ser bem-sucedidas, elas não dariam conta, e as crianças do grupo 3 foram as únicas que quiseram tentar mais uma vez, né? Então, as que receberam elogios de processo se mostraram mais dispostas aí a se expor novamente a essa frustração. Então, fazer o casal discriminar, que dizer, eu entendo como você está se sentindo e por que agiu como agiu, é uma das maneiras de validar o outro, e que pode ser bastante significativa e impacta a gente em qualidade de vínculo, que é o que eu estou tentando falar desde o início. Né? Então, validação é uma ferramenta de construção de empatia e vínculos saudáveis. Então, a intersecção desses modelos, quando a IBCT trabalha no empático, quanto que ensinar a validação é uma forma de alcançar aquela estratégia. Então, a DBT, ela ensina a validação em níveis, né? Tem o primeiro, que é o que a Linehan chama de atentar.
né, que envolve escutar com atenção e gentileza. É só mostrar a disposição para ouvir o que o outro tem a dizer. Segundo, clarificar, né, que é o segundo nível, que envolve ponderar a respeito do que o outro faz. É quase eu parafrasear. Bom, você está me dizendo que quando eu fiz isso e bati a porta do quarto, você se sentiu, foi isso? Faz sentido para você? Né? Terceiro, o que ela chama de ler a mente, né? Envolve ler o comportamento do outro. Então, verbaliza não os não verbais, né, de emoções. Por exemplo, olha essa moça relatando e a testa dela franzida, né, mão no peito. Então, nossa, eu percebo que na hora que você fala, você franze a testa, parece que você está tensa, é isso? Né? O quarto é o entender, que é esclarecer para as pessoas como o comportamento dela faz sentido em termos de história de aprendizagem. Olha como esse quarto nível parece também com a estratégia não empática, tendo a vida que você teve, faz muito sentido que você se comporte assim. O quinto nível é o reconhecer o válido, né? Que envolve buscar constante e ativamente o que é válido no comportamento do outro. E o sexto nível de validação, que vai permear todos os outros, assim como o primeiro, né? Também permeia todos os outros, envolve crer no cliente, né? Ser autêntico naquilo que o outro está escolhendo, né? Quando eu escolho ouvir o que o outro tem para me dizer. Ok, pessoal, então, se a gente for pensar em tudo isso, a validação, ela cuida dessa vulnerabilidade e muda a qualidade da relação com o outro e, às vezes, a relação que a gente tem com a gente. Então, eu acho que esse é um paradigma que eu encerro a minha fala, mostrando que pensar em tudo isso que a gente discute em termos de terapias contextuais e a aplicabilidade desses conceitos vai trabalhar, vai cuidar daquilo que nos faz vulneráveis e isso vai impactar na qualidade da relação que a gente estabelece. Ok? Então, esse é o meu e-mail. Deixo aqui essa referência, né? Caso vocês queiram mandar alguma dúvida, discutir, enfim. Eu acho que o nosso tempo, estou sob controle aí do horário, o pessoal da Jaque, até me fale, não sei se está em time, se teremos perguntas, mas queria agradecer. Então, deixar aí, como eu falei, o e-mail para vocês. Muito obrigada, Denise. A gente que agradece. Foi muito bacana ouvir você falando sobre isso e entender um pouco mais sobre essas relações e de que forma a gente pode contribuir, né, com isso na clínica, principalmente nesse momento em que muitas pessoas estão sendo quase que obrigadas a se relacionar pelo tempo que estão passando juntas ou até a olhar para alguns problemas que passaram muito tempo embaixo do tapete, né? É verdade. Então, muito bacana, muito legal mesmo. E essa questão da validação também, que acho que perpassa todas as nossas relações, né? Não só as de casal. Sim, eu concordo. Acho que é um repertório que a humanidade precisa de aprender, né? Exatamente. Seria Até útil. esse estudo com as crianças que você falou é muito bacana, é muito legal. E Kenji, temos perguntas aí do YouTube? Oi, Denise, obrigado pela palestra. Oi, Kenji, obrigada a vocês. Estou monitorando o YouTube aqui. Alguns comentários. O Hamilton falando que foi muito boa a sua palestra. Obrigada. A Gabriela Castro comentando aqui que terapia para casais é um tópico tão importante e pouco abordado durante a formação de profissionais da psicologia, isso quando é abordado. Obrigado por compartilhar seu conhecimento, Denise. Obrigada. Muito pertinente seu comentário. Muito pertinente o comentário dessa pessoa. A Marcela Ortolan, que acabou de palestrar com a gente também. Linda. Ei, Marcela, lindona. Está dizendo que foi maravilhosa a tua palestra. Né? E o Calúnio, que eu acho que é Nicolau, falando aqui, Denise faz o que ensina. Oh, meu Deus, que gracinha. Que lindo, né, gente? Gracinha. Obrigada. Esse carinho é extremamente reforçador, gente. Muito importante a gente estar falando do que gosta e com isso contribuindo, né? Eu fico feliz. Isso para mim é valor, ó. Eu caminho em direção a um propósito quando eu estou aqui um sábado podendo falar disso para vocês. Que bom que foi útil. Obrigada. Nossa, foi ótimo mesmo, Denise. Eu gostaria, inclusive, de continuar te ouvindo por mais tempo, né? Nosso tempo é curto, mas eu fiquei impressionado com o quanto que tu trouxeste para a gente em um tempo tão condensado, né? Foi muito maravilhoso mesmo para a gente. Kenji, eu confesso que às vezes pergunto se é a melhor estratégia, porque eu fico... É muita informação, mas é um exercício só de transposição mesmo, sabe?
de estimular a pensar de uma forma muito integrada nos modelos, né, contextuais, porque eles têm intersecções interessantíssimas no trabalho que a gente desenvolve. Então, só para estimular esse raciocínio mesmo, né, esse exercício de pensar em todas, né, em termos de alcance de clínico, em termos de intervenção mesmo. Nossa, foi ótimo. Deu para a gente pensar em muita coisa aqui. Sim, é bem legal trazer bastante conteúdo, assim, por mais que não aprofunde tanto todos eles por conta do tempo, porque acaba aguçando a nossa curiosidade também para ir buscar depois de forma mais aprofundada, né? Gostei bastante também. Que bom. Feliz, gente. Obrigada. A Jaque continua, eu acho, ainda hoje, né? Então, desejo boa Jaque aí para quem foi seguir, para a audiência. Agradeço a audiência pelo carinho aí, pelas palavras. Muito obrigada, Denise. Na verdade, nós estamos encerrando agora. Você está fechando com chave de ouro esse eixo agora de relações familiares. Então, muito obrigada. Parabéns pela sua palestra. Obrigada, gente. Espero ouvi-la mais vezes. Então, terminamos, estamos encerrando. Então, um bom restinho de sábado, né? Um bom domingo para todo mundo, para vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu, gente? Muito legal ter Jaques assim, disseminando tecnologia e conhecimento na análise do comportamento. Fico super feliz. Legal. Legal, muito obrigada. Vocês são estudantes? Não. Não somos profissionais. Profissionais. Gracinha. Parabéns, queridos. Muito, muito bacana a iniciativa. Feliz de participar. Legal, então, um beijo para vocês. Um beijo para todos. Vou me despedindo, então. Tchau. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tchau. Então, só para lembrar o que nós teremos aí no próximo sábado, né? Nós ainda vamos ter 2 sábados de Jaque. E no próximo sábado nós vamos ter às 8 horas o eixo de criatividade na pandemia com os palestrantes Hernando Neves Filho, Rubilene Borges, Iula Naus, Tiago Magalhães. E à tarde, começando às 14h30, nós vamos ter o eixo Desafios no Ambiente Doméstico com Saulo Velasco, Helder Gusso e Marilu Borba. Então, tá muito bacana a programação, a gente espera todo mundo aí no próximo sábado. Queria agradecer aqui ao Kenji, que me auxiliou aí na mediação aqui desse turno da Jaque. Muito obrigada, Kenji. Obrigado também, Sara. Foi ótimo estar contigo de novo. Legal, muito bacana estar com vocês de novo também. E até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Bom final de tarde para todo mundo. Até sábado que vem. Bom final de tarde, bom domingo.